Então vamos lá, né, pessoal? Foi dia 24 de junho, aconteceram o grande tchan desse terremoto aí, é que foram dois, um de magnitude 7,2 e outro de magnitude 7,5, com menos de 1 minuto de intervalo entre eles. Uma coisa muito interessante é que não são réplicas, tá? Foi a gente chama, né, na geofísica de abalo duplo, tá? É quando você tem dois sismos que acontecem no mesmo lugar, com intervalo de tempo muito pequeno e com magnitude muito parecida e com uma profundidade não muito grande, né? Esses terremotos aí tiveram, um teve acho que 20 quilômetros de profundidade, o outro 10 quilômetros de profundidade, que é muito raso para terremotos, né? Abalos sísmicos de magnitude 7, eles não são raros, eles acontecem em vários lugares do mundo. O Japão tem muito terremoto de magnitude 7. O problema é que a Venezuela não é um país preparado para terremotos de grande magnitude assim. Então as construções não são preparadas, por isso que caiu muito prédio na conta da NASA até agora, que ela usa um satélite específico para isso. Mais de 58 mil edifícios devem ter sido destruídos durante esse terremoto. Então é algo assim, cidades inteiras realmente que deixaram de existir com esse terremoto. A Venezuela, ela fica ali numa borda de placa, né? É a placa do Caribe junto com a placa sul-americana. Então ali costuma ter terremotos e tal, não é algo assim tão inédito na Venezuela, mas um terremoto tão forte assim fazia muito, muito tempo que não acontecia. E esse que é o grande drama, né? Foram dois terremotos com 39 segundos, na verdade, de diferença entre um e outro. Então, deu um terremoto que já foi muito violento e menos de 1 minuto depois, outro terremoto muito violento. E aí você não consegue, né, ter essa recuperação. Como você falou, tem as réplicas também. As réplicas acontecem, são terremotos menores que vão acontecendo, mas acabam atrapalhando tudo, né? Tanto a parte de busca, a parte de salvação de vítimas e tudo mais. Outra coisa, né? Muitas imagens que o pessoal deve ter visto aí, você vê que o povo venezuelano ele não está preparado para terremoto. Porque no Japão, por exemplo, acontece terremoto dessa magnitude, não morre ninguém. Entendeu? O japonês está preparado, ele já sabe como ele tem que fazer, se jogar embaixo de mesa, se jogar embaixo de cadeira e tudo mais. E o venezuelano, tem a cena do aeroporto lá, que eu acho que todo mundo viu, né? Foi uma das primeiras que acabou saindo, que o pessoal sai correndo e se joga no chão, né? Aí não tem como, porque aí o que acontece? Quando você tem o desabamento do edifício, se você está jogado no chão, o prédio vai cair em cima de você. Se você se joga embaixo da mesa, ou de uma cadeira, ou de qualquer coisa, se algo desabar, você tem chance de, primeiro, se proteger, segundo, de formar um bolsão de ar ali e você conseguir sobreviver por alguns dias. A gente teve alguns casos aí muito interessantes, né? Teve um rapaz que foi resgatado 106 horas depois do abalo. Teve uma criança que foi resgatada, acho que 3 dias depois do prédio ter caído. Então, assim, sempre tem esses casos, né? O governo dos Estados Unidos, o Trump está mandando 150 milhões de dólares para a Venezuela para poder ajudar aí no resgate, mandou muita ajuda, muita gente, foram vários e vários aviões, né, levando cachorro, levando equipes especializadas em busca e salvamento em terremotos. Então, assim, realmente é uma situação bem complicada que aconteceu na Venezuela. Esse número de mortos, né, que a gente fala, uma coisa em terremoto é o seguinte: você raramente sabe quantas pessoas vão morrer, porque o que você vai ter é um número de desaparecidos, e o número de desaparecidos ele já subiu para mais de 70 mil, e a estimativa que o Serviço Geológico dos Estados Unidos está fazendo é que a gente vai ter mais de 100 mil mortos nesse terremoto. É porque é o seguinte, né, vão ter milhares e milhares de pessoas que nós não vamos ter o corpo, né? Porque ela vai ficar soterrada e ela vai ser dada como desaparecida. E aí depois de não sei quantos dias lá, eles acabam computando ela como morte, né? É uma situação terrível, cara, assim, aí o pessoal tá aí. E depois desse terremoto na Venezuela, teve um grande no Japão, por exemplo, que não aconteceu quase nada, 6,9. Como eu falei, o Japão ele é um país já preparado para isso. Uma coisa muito interessante, que eu não sei se o pessoal sabe, existe um sistema
do Android que ele avisa sobre terremoto. Então, se você vai para um país, se você tem um telefone Android e você vai para um país que tem terremoto, assim que você chega no país, o seu telefone passa a fazer parte de uma rede. E é muito legal. Por que isso? Porque o telefone nosso ele tem um negócio, um aparelhinho, né, um sensor chamado de acelerômetro. E ele consegue, o acelerômetro do celular, ele é tão sensível, que ele consegue sentir a onda sísmica segundos antes dela chegar mesmo e destruir alguma coisa. Às vezes 20, 30 segundos antes. Isso é muito legal. Você pode falar assim, pô, mas 20 segundos, 30 segundos faz diferença? Faz muita diferença, porque pode salvar vidas, e a estimativa é que o sistema Android na Venezuela tenha salvo milhares e milhares de pessoas, mesmo o povo venezuelano nem sabendo que isso existia direito. Tem umas cenas aí, eu até repostei uns vídeos, que o telefone começa a tocar de todo mundo e a pessoa olha para aquilo, ela não sabe o que está acontecendo. Aí alguém vem correndo e meio que fala assim, não, é um aviso de terremoto. Aí sai todo mundo correndo, na hora que sai todo mundo correndo, a casa desaba. Então tem essa situação também. Então, se você tem Android e um dia for para um país que tem muito terremoto, Japão, Colômbia, Chile, países ali da América Central, México, né, por exemplo, o seu telefone passa a fazer parte dessa rede, e é um negócio muito interessante que tem salvo muitas e muitas vidas aí pelo mundo, esse sistema aí de alerta. Mas é isso, né? Eles vão... Tá saindo aí vários dados já, então esse número de edifícios aí destruídos é um sistema que a NASA tem, é um radar que a NASA tem, um satélite, desculpa, só para poder ser usado nesse tipo de situação, e vamos esperar aí para ver o que vai acontecer. Como eu falei, o número de mortos nós nunca vamos saber ao certo quanto que são. E, Sérgio, quando aconteceu o terremoto na Venezuela, aconteceram vários outros terremotos, como você bem falou, né? Principalmente na borda do Pacífico, do Círculo de Fogo do Pacífico. E aí começaram algumas teorias da conspiração, que poderia ter alguma coisa... É normal acontecer uma série de terremotos? É normal, cara. É normal. Muita gente às vezes assusta, mas vulcão e terremoto tem muito na Terra todo dia. Tá? Tem muito na Terra todo dia. Ah, mas por que a gente não fica sabendo? Primeiro, porque tem muito terremoto que acontece em zona desabitada. Ou muito terremoto que acontece no meio do oceano, né? Você falou aí do Anel de Fogo, né? Então tem muito terremoto que acontece em ilhazinhas ali perdidas, que não mora ninguém, nem nada, a gente nem fica sabendo. Mas se você entrar na página, no site do USGS, todo dia lá tem muito terremoto acontecendo. Agora, pode ser que um dia aconteça vários terremotos em regiões muito habitadas, como foi o caso da Venezuela agora, como foi o caso do Japão. Mas o Japão tem terremoto assim, quase todo dia, tá? Então, assim, não é... Tanto que no terremoto do Japão você nem viu notícia nenhuma de morto, de ferido, nem nada. Porque realmente não tem, entendeu? No Japão, para você ter mortos e tal, tem que ser um terremoto com uma magnitude muito mais elevada, numa situação muito pior. Mas é normal, tá? É normal ter essa série de terremotos. Agora estão anunciando, teve terremoto aqui na costa do México. Tem muito terremoto ali no México também. Então, assim, vai tendo, como eu falei, né, terremotos de magnitude acima de 6, 6,5, 7 e tal, não são terremotos raros de acontecer, tá? Então eles acontecem mesmo, e durante um dia, né, na Terra a gente tem centenas, talvez milhares de terremotos, e vulcão também, tá? Vulcão também. Às vezes muita gente se impressiona e tal, mas vulcões entram em erupção, uma média de 50 erupções por dia a gente tem na Terra. Então, assim, é normal. Quando acontece em região que é mais populada, né, aí fica mais, a gente chama mais atenção. E quando morre muita gente, igual isso da Venezuela também. E, Sérgio, trazendo mais para a realidade brasileira para efeito de comparação, além de ser um encontro de placas, a Venezuela tem uma série de falhas tectônicas. Algumas falhas, não na proporção da Venezuela, existem no Brasil também. Tem no Vale do Ribeira, tem em Montes Claros, tem no Recôncavo Baiano. Existe algum tipo de chance desse abalo sísmico dessa magnitude acontecer no Brasil? Cara, o Brasil não tem, né, por dois motivos. Primeiro, que o Brasil está no meio de uma placa gigantesca, né, que é a placa sul-americana, então a gente tem nenhuma borda de placa aqui, e o terreno do Brasil é muito antigo, então ele já é um terreno muito consolidado. Mas a gente tem terremoto no Brasil, a gente tem terremotos pequenos, magnitude 3, 2, que é acomodação de falha, coisa do tipo, ou região, cidade que é perto de que é onde está construída hidrelétrica, por exemplo, quando você faz a inundação da represa, aquilo ali muda a situação geológica daquela região,
e às vezes acaba tendo algum tipo de terremoto, mas é muito pequeno. Então, assim, não tem as falhas que tem lá, essas falhas que a gente tem no Brasil, que você citou, né, elas não são ativas, como a gente diz na geologia, né? As falhas lá na Venezuela, pelo contrário, elas são muito ativas, porque a gente tem as placas ali atritando o tempo todo, então acaba criando a situação, igual a gente tem na Califórnia, né, a falha de San Andreas e, como chama a outra ali, Juanito, né? São falhas também que também são muito ativas. Então, assim, no Brasil, a gente tem... No Brasil é engraçado que é o seguinte, não sei se o pessoal sabe, mas os terremotos mais fortes no Brasil, que chegam a magnitude 5, eles acontecem no Acre. No Acre. Por quê? Por causa do seguinte, a placa sul-americana, naquela região ali do Chile, tem uma placa que está entrando embaixo dela, que chama placa de Nazca. E essa placa de Nazca, ela vai entrando embaixo da placa sul-americana e tem um ponto aqui no manto que a placa derrete. Quando essa placa derrete, ela causa um abalo sísmico. E se você fizer a projeção desse ponto onde a placa derrete na superfície, dá bem no Acre. Isso é muito interessante. Se você mandar plotar no mapa todos os terremotos, faz uma linha certinha no Acre e é bem aonde a placa de Nazca ela acaba derretendo quando entra embaixo da placa sul-americana. Mas, de novo, né? O Acre, como muito pouca gente mora por ali, dá um terremoto, a gente quase não fica sabendo. De vez em quando, pega ali a capital ou tal, e aí a gente fica sabendo. Esse da Venezuela, acho que foram 4 capitais brasileiras que sentiram. Em Manaus tem uma cena aí, um vídeo que ficou, acho que deu uma viralizada, né? Que o lustre de um prédio lá em Manaus ficou balançando forte mesmo, porque é muito perto ali, né? Então, assim, a gente acaba sentindo. A gente que é de São Paulo, principalmente quem mora ali em lugar mais alto, Avenida Paulista, Pinheiros e tudo mais, quando tem terremoto forte na região do Chile, a gente acaba sentindo também o prédio balançar. Isso aí é coisa normal de acontecer, principalmente quando são terremotos mais rasos, tá? Terremoto mais fundo é difícil da gente sentir. Queria fazer uma pergunta para o Sacani, que acompanhando de perto tudo que está acontecendo, Sacani, a gente viu que o Porto virou de verdade um necrotério a céu aberto e que os serviços, obviamente, muita gente não sabe, mas eles ficam comprometidos. Serviços como a luz, água, aí a gente tem... agora os voos também estão comprometidos, né? Então... existe, mesmo a gente está vendo que a catástrofe é grande, a dificuldade, por mais que esteja chegando ajuda humanitária, ainda é muito complicada. Existe chance de acontecer um outro terremoto de tamanha magnitude, talvez nos próximos dias? Então, aí é o grande problema, que é o seguinte, terremoto a gente não consegue prever. Então, esse é o grande drama de quem mexe com geologia, com geofísica, que é o seguinte, erupção vulcânica a gente consegue prever, muito bem até, porque tem vários indícios que nós vamos ter uma grande erupção vulcânica, a gente consegue tirar as pessoas da região e tudo mais e tal. Agora, terremoto a gente não consegue ter essa previsão. Então, assim, o que a gente espera é que não tenha, porque como que causa um terremoto, né? Você tem 2 placas ali atritando e tá acumulando energia. Vai chegar um momento que aquela energia vai ser liberada, que é um terremoto como esse que aconteceu na Venezuela. Então é liberada aquela quantidade grande de energia. Então, agora, nesse momento, a energia que está acumulada ali nas placas, ela é bem menor. Então pode ter terremotos, mas são muito menores. Para você ter um terremoto maior, você tem que acumular muito mais energia. Então teria que demorar um tempo para isso acontecer. É isso que a gente tem como uma ideia, tá? Mas assim, a gente não pode cravar nada. Como eu falei, terremoto, a gente não consegue prever terremotos ainda. Isso é um grande desafio. Não sei se algum dia a gente vai conseguir, mas é muita gente que estuda maneiras da gente tentar prever os terremotos. Esse sistema do Android que eu falei, ele não prevê o terremoto, tá? O terremoto já aconteceu. O que ele faz é ele sentir o terremoto um pouco antes dele chegar num lugar e dar ali uns 20, 30 segundos para a pessoa escapar. Essa cena aí é terrível, né? E uma outra coisa terrível que está começando a acontecer já na Venezuela é o seguinte, é o cheiro, entendeu? Porque muitas e muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas que estão mortas embaixo dos escombros, e isso é uma coisa assim, muita gente fala assim, por que os caras da equipe de salvamento, eles estão, já me perguntaram, né? Por que o pessoal está andando com máscara, tem alguma coisa tóxica ali? Não, é porque é o cheiro, eles não aguentam o cheiro,
porque as pessoas estão mortas ali, são milhares de pessoas, então esse é um problema seríssimo. Como você falou, né, tudo vai parando de funcionar, e uma coisa interessante, né, muitas pessoas também estão sendo salvas pelo seguinte: o Elon Musk liberou a Starlink de graça para a Venezuela nesse momento, e tem muita gente que está usando a Starlink dentro dos escombros e mandando sinal. Então já teve algumas pessoas que apareceu o vídeo daquela, como que você foi resgatado? Não, eu usei Starlink aqui, mandei o sinal, e pelo sinal o pessoal me achou. Quando o Elon Musk ele montou o sistema Starlink, né, o sistema de satélites para a internet, ele sempre falou que o uso principal da Starlink seria para desastres naturais, porque muito bem, você lembrou muito bem, quando a gente tem um desastre natural, seja terremoto, furacão, tornado, incêndios de grande proporção, inundação de grande proporção, a primeira coisa que paralisa é a comunicação. Então, o sistema Starlink já foi usado em terremoto, pra caramba, já foi usado em furacões nos Estados Unidos e está sendo usado agora na Venezuela também, para que as pessoas possam se comunicar com as equipes de salvamento. Puxa vida. E, Sérgio, última questão que eu tenho, uma questão um pouco mais técnica. Hoje o Brasil, como você falou, está no centro da placa sul-americana, então muito difícil, né, ter um abalo sísmico de grande magnitude. A chance de formação de uma nova placa para que o Brasil fique numa área de encontro, a exemplo do Rift Valley, por exemplo, que acontece no continente africano, o rifteamento da placa? E se existe a chance, é grande? Cara, assim, no caso do Brasil, assim, vamos dizer, a curto prazo não, né? Nem o Rift Valley também é a curto prazo. Deve demorar alguns milhões de anos aí, né? O que acontece com a situação geológica do Brasil é o seguinte, né? O que a gente tem nesse momento acontecendo no mundo é que no meio do Oceano Atlântico, a gente tem a dorsal mesoatlântica, né? E ela está formando placa. Então, nós estamos nesse momento, né? Se você for lá e medir, a gente está se afastando mais da África, porque a placa está crescendo e está empurrando para lá. Por isso que a placa de Nazca do outro lado ela está entrando embaixo da Sul-Americana, né? Então a tendência atual, né, é que as coisas não são assim tão lineares, mas se fosse, né, era o continente sul-americano e o Brasil encontrar lá do outro lado agora, tipo com a Ásia e coisas do tipo, né? E agora não tem nenhum, assim, no Brasil não tem nenhum indício de um grande rift que pode se abrir e coisa do tipo. Como eu falei, é um terreno muito, muito antigo, o terreno do Brasil, né? Então é muito maciço, por isso que até para as ondas, as próprias ondas de terremoto, elas se propagarem por esse terreno, já é algo bem mais complicado do que em outras situações. Região de borda de placa, né? O terreno ele é muito jovem, porque ou você tem o terreno sempre ali em inglês é resurfacing, né, que a gente fala, né? Ele está sempre se renovando. Então é isso que acontece. Mas o Rift Valley é bem lembrado, é uma região ali, o Rift Valley, tem aqui a falha de San Andrés, Juanito também, que são regiões aí que podem abrir, né? E estão abrindo, na verdade, né? O Rift está abrindo. Tem lá os GPS lá que ficam medindo tudo direitinho para acompanhar essas movimentações. Mas no caso aqui não, né? O Brasil, nessa questão aí, ele tá tranquilo por alguns milhões de anos, pelo menos. Bom, Sacani, queria te agradecer demais. Eu sei que você tem compromisso agora, mas de todo o coração, carinho de você ter parado o que você estava fazendo para entrar ao vivo aqui com a gente, viu? Valeu demais. Um abraço para vocês todos aí. Vamos aí, né? Temos que rezar, torcer aí para os nossos... O Brasil está mandando bastante coisa também, entendeu? Os Estados Unidos está mandando muita ajuda, o mundo inteiro ajuda, né? Então, você tem países que são muito especialistas, né? O Japão tem muito especialista em resgate também, então resgate de escombros e tudo mais, né? O Brasil, só para finalizar aqui, né? O Brasil já passou por uma situação, não no Brasil, né? Mas quando os soldados brasileiros estavam pelaquela ação da ONU no Haiti teve um grande terremoto, considerado um dos mais devastadores da história da humanidade até hoje. Muito brasileiro morreu naquilo lá, e muitos brasileiros ajudaram a salvar muitas vidas no Haiti. Então os brasileiros também eles têm uma expertise nisso aí, e estão sendo mandados, então é o mundo inteiro mandando equipes, né, para salvar cachorro, né? Tem uma equipe, partiu aqui dos Estados Unidos outro dia uma equipe só de cachorro. São os cachorros especializados em encontrar pessoas em escombros, porque eles têm, né, toda a habilidade ali, pelo cheiro, tá, eles conseguem, e pela facilidade deles entrarem, né,
em lugares menos acessíveis para o ser humano, eles conseguem ir também encontrar isso. Mas é isso, infelizmente, né, a Venezuela tinha que se preparar, né? Porque tem vídeos assim que são terríveis. Eu postei um vídeo que saiu muito tempo depois do terremoto, que é impressionante como em questão de 7 segundos um prédio inteiro vem abaixo. O prédio inteiro ele vem abaixo. Inteiro. Não sobra nada do prédio. E aí como você vai saber quantas pessoas estavam naquele prédio? Você não faz nem ideia. Tem como, né? Não tem como a pessoa, ela nem, vamos dizer assim, ela imaginou o que estava acontecendo. Porque é tão rápido o que acontece que o prédio inteiro vem abaixo. A cidade mais atingida, ela chama Guaria, se não me engano, assim que fala. Essa cidade aí, se você ver, tem o antes e depois dela, tem um hotel também, que é uma coisa tristíssima. O hotel deixou de existir ali naquela região. Então, infelizmente, né? É triste pra caramba, são desastres naturais e tem países que já estão preparados, né? Aí vamos ver o que vai acontecer. Sacani, mas só uma dúvida, eu sei que não é assim o seu setor, mas não sei se essa informação chegou até você, que muitos países estariam mandando ajuda humanitária, mas sentindo uma certa dificuldade até mesmo de conseguir entrar na Venezuela. Não sei se essa informação chegou até você. Uma certa resistência do governo, uma dificuldade, e hoje, inclusive, eles até acabaram fechando ali o espaço aéreo. Você chegou a receber alguma informação dessa? Cheguei sim. O que a gente tem que entender, mas você pode até responder melhor que eu, né? Que nesse momento a situação da Venezuela é uma situação complicada pra caramba, né? Que, tipo assim, ela tá sem presidente, né? Tem um presidente interino lá, né? Meio que, e os Estados Unidos, que ia, vamos dizer assim, tomar conta da Venezuela depois que pegou o Maduro, meio que não tomou. Então, imagina que é um país que está meio jogado num limbo, né? Pelo menos de liderança, o que é muito importante no momento desse, de uma crise dessa, né? Principalmente de uma crise de um desastre natural, você tem uma liderança. E o que a Venezuela tem de liderança é uma presidente, né? Acho que é a mulher, né? A presidente... A Delcy Rodrigues. Isso, então. Só que ela é interina, né? Pelo que eu sei, né? Ela não tá nesse limbo aí, né? Como que tá a situação? Ela tá no limbo, né? Na verdade, assim, ela era vice, né, do Nicolás Maduro. E ela é uma representante do bolivarianismo. E quando o Maduro saiu, ela assumiu o cargo e ficaria se ela concordasse com as pautas americanas. Como ela tá respeitando tudo que os Estados Unidos demandam, então possivelmente ela vai continuar até o próximo processo eleitoral. Ah, sim. Então tá. Mas eu vi isso aí, que eles estão tendo mesmo dificuldade, né? Eu sei que os Estados Unidos está mandando um monte de coisa para lá. Aí os outros países aí é meio complicado. É uma situação, né? Então é isso, né? Você junta uma situação que já não é normal politicamente, economicamente e tal. E ainda vem um desastre desse gigantesco. A situação fica bem complicada mesmo na Venezuela. É triste pra caramba. Conheço demais a Venezuela, trabalhei muito lá em Maracaibo, Caracas, toda aquela região ali, trabalhei no Orinoco também, entendeu? Na minha época aí de petróleo e tudo, ia muito para a Venezuela, tenho muitos amigos lá na Venezuela, entendeu? Conheço muita gente lá, mandei mensagem para eles, ainda bem que eles não sofreram nada, estão todos bem, mas conheço demais o pessoal lá, um pessoal muito alegre, feliz, entendeu? Então, assim, realmente é muito triste o que aconteceu, viu? Sacani, quero agradecer demais mesmo a sua participação. Qualquer novidade, a gente volta a falar com o Sacani, né? Exato. Um prazer sempre, Sacani. Abraço. Valeu, um grande abraço para vocês. Boa noite aí. Obrigada. Abração. Tchau, tchau.